seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem é como o nosso Deus, poderoso nas batalhas, vencedor. Graça e paz, igreja. Você está pronto para essa noite? Está com expectativa naquilo que Deus vai fazer? Aleluia, aleluia. Dá um glória a Deus bem forte aí. Dá um ha-ha-ha só para incomodar o diabo. Deus é bom, você pode sentar. Obrigado, Ministério de Música. Fica só o teclado comigo aí, fazendo esse som do céu. Meu Deus do céu, gente. Eu quero remir o tempo essa noite para que a gente de fato desfrute de tudo aquilo que Deus tem, amém? Nós estamos para viver essa noite pela primeira vez, mas Deus já viu o que vai acontecer aqui, amém? Nós vamos falar dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, da sua unção e das suas manifestações. Mas um dos seus atributos é nos anunciar sobre aquilo que haveria de vir. E eu não sei você, mas tem algo como borboletas no meu estômago, algo como um pressentimento, não é bem a palavra, mas tem uma impressão no nosso coração daquilo que está para acontecer, amém? A Bíblia fala, irmãos, que nós como filhos, nós somos aqueles que recebem do nosso Espírito a testificação do Espírito Santo. E eu sei que Ele está testificando no meu coração, no seu, acerca daquilo que a gente vai provar. Eu sei que hoje é uma noite separada por Deus para ser uma noite de transferências na sua vida. Você crê? Aleluia, eu sei que eu e você chegamos aqui de um jeito, carregando algumas coisas, mas eu creio em uma noite de trocas, amém, irmãos? Você vai deixar algumas coisas aqui essa noite, vai levar outras com você quando você sair por essa porta. Alguns julgos vão ficar no chão dessa igreja, algumas pressões vão ficar no chão dessa igreja, alguns estigmas do diabo vão ficar no chão dessa igreja, algumas marcas que você carregou tempo demais. Isso não vai voltar para casa com você hoje. Você não vai voltar para casa com algumas sentenças, com alguns rótulos. Isso acabou, irmãos. Essa é uma noite de transferências. Tem coisas do céu sendo liberadas sobre a sua vida. Tem marcas de Deus para serem fixadas no seu espírito. Como a gente vê na fazenda, irmãos, quando o fazendeiro marca o gado com aquele ferro quente, o Espírito Santo quer marcar você essa noite. Aleluia, com marcas da unção e da graça dele, que vão impulsionar você para o seu destino, amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Nós não servimos a um Deus comum, não servimos a um Deus natural, irmãos. Ele é poderoso, Ele é sobrenatural, Ele é vivo, Ele se move. E essa é uma noite de movimento de Deus na sua vida e na minha vida, amém? Eu sei que você está pronto e eu também, irmãos. E nós vamos fazer esse combinado essa noite. Eu quero deixar você bem tranquilo em relação ao que a gente vai provar, porque talvez aconteça alguma coisa hoje que você nunca viu. Não fica surpreso, amém? Nós não vimos tudo ainda, amém, irmãos? A Bíblia diz que se fosse colocar em livro tudo que Jesus fez, não dava, irmão. Ronald, eu nunca vi ninguém receber desse jeito. Talvez veja hoje. Então, fica livre, meu irmão. Se for de Deus, deixa Deus te pegar aí, deixa a unção te tocar. Você receber de Deus não me atrapalha a pregar, amém, irmãos? Tem gente que não gosta que o povo reaja pregando, irmão, eu não ligo, tá bom? Ronald, a palavra foi forte, eu quero dançar. Dança, meu irmão, você é livre. Quero ficar de pé, quero correr, irmão, corre, você é livre, quero dançar. Não vou atrapalhar a sua celebração essa noite, amém, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, eu estava estudando sobre esse tema e acabei escutando algo interessante de um professor do Rema. Ele estava contando uma experiência muito antiga dele, que ele foi dar uma aula de manifestações. E quando aquela aula estava do intervalo para o final, quando a aula voltou, uma aluna começou a rir muito na sala de aula. E ele ficou olhando aquilo ali, aí esperou uns minutinhos para ver se a irmã ia parar de rir. E a irmã não parava de rir. E ela ria, e ele pensando, irmãos, vamos lá, vamos começar a aula, o segundo tempo. Aleluia, louvado seja Deus. E a irmã não parava de rir, ela ria. Ele pensou, meu Deus do céu, realmente alguma coisa deve estar acontecendo aqui. E ele falou, rapaz, já que ela não vai parar, então eu vou começar a rir também. E ele começou a rir, a turma começou a rir. Ele falou, gente, vamos se alegrar que agora a nota de alegria. E pronto, irmão, 50 minutos rindo. A aula acabou. Não teve matéria, foi só isso. Foi todo mundo para casa.
Na outra aula, aquela irmã chegou e falou: pastor, eu queria te pedir desculpa pelo que aconteceu na aula passada, mas eu queria explicar para o senhor também. Eu disse: irmã, pode falar, mas eu entrei no barco, eu recebi junto. Ela disse: pastor, aquele dia que eu estava rindo muito na sala de aula, eu passei por uma coisa difícil naquele dia. Eu estava em casa e o meu filho era dependente químico e ele me pediu dinheiro para comprar drogas, eu não dei, e por isso ele me deu um soco no rosto. E naquela mesma semana, eu encontrei a minha filha se vendendo por dinheiro na minha própria casa. E naquele dia daquela aula de manifestações, antes de sair de casa, eu orei e falei: Jesus, se o Senhor não falar comigo essa noite, eu não sei o que eu vou fazer mais da minha vida. Se o Senhor não falar comigo essa noite, eu acho que eu vou abandonar tudo, mas eu tenho certeza, Jesus, que você vai falar comigo nessa aula. E ela disse: professor, aquela hora que eu estava rindo porque Jesus estava falando comigo. Então, irmão, quando você vê alguém se alegrando, quando você vê alguém recebendo, o Espírito Santo tem a maneira dele de fazer, amém, irmãos? Ronald, mas o Espírito não visa o bem comum. 50 pessoas ficaram sem um tempo de aula, mas saíram com uma história da marca e do amor e da compaixão de Deus para sempre, irmão. Essa experiência isolada está abençoando pessoas até hoje. Muito mais talvez do que uma aula completa de um conteúdo teórico. E eu valorizo o ensino, amém, irmãos? Nós estamos aqui em nome do Rema essa noite, mas eu quero te falar uma coisa: Deus não te chamou para ser um teórico do Espírito Santo. Deus não te chamou para ser um exímio conhecedor que não vive. Deus não te chamou para sermos aquela pessoa que diz: nossa, esse é o dom, está operando isso e aquilo outro. Irmãos, o conhecimento é necessário, mas a função do conhecimento é trazer revelação. E a função da revelação é fazer te tornar um praticante. Alguém que não só conhece o Espírito, mas alguém que se move com o Espírito. Não só alguém que reconhece o mover, mas alguém que quando percebe que Deus está indo para um lado, diz: eu não vou atrapalhar, é para lá que eu vou. Aleluia, irmãos. Eu quero deixar isso claro para você essa noite. Entenda de uma vez por todas: quando o rio passar é para você cair dentro. Aleluia, irmãos. Deus não te chamou para ficar testando o pH da água. Nosso rio está passando, deixa eu ver como é que está esse rio. Não, irmão, mergulha nas águas do Espírito. Aleluia. Não fica esperando: será que o povo vai dançar? Será que o povo vai correr? Será que o povo vai receber? Irmão, recebe você. A tua parte, a tua porção. Você sabe a música que você está ouvindo, amém? Aleluia, irmãos. Eu contei isso quando eu dei aula para essa turma. Eu me lembro de um dia que eu estava na minha igreja, e era o meu dia de romper com a pressão, irmãos. Sabe aquele dia que você chega pressionado, aquele dia que você chega cansado? Alguém além de mim já chegou assim na igreja? E eu cheguei num culto e eu decidi que eu não ia voltar para casa com aquela pressão nas minhas costas. Eu falei: esse negócio acaba hoje. Irmãos, e eu estava esperando só o culto chegar no final, naquela hora que o louvor vem com tudo, ó glória. E eu pensando no meu coração, o que eu ia fazer para romper aquele dia, porque de fato eu estava debaixo de um jugo muito grande. Fica calmo que daqui a pouco eu vou abrir em 1 Coríntios 12, amém? Para ler das manifestações. Aleluia. Irmãos, eu naquele culto pensando: Jesus, eu preciso me libertar desse negócio hoje. E na hora que o louvor começou a tocar, eu pensei: agora é o melhor momento, eu vou começar a gritar aqui dentro. Vou esperar a bateria subir para ninguém achar que eu estou doido. Nenhum diácono vir me agarrar aqui quando eu começar a gritar. E quando a música subiu, irmão, eu comecei a gritar, eu virei pro chão. E eu dei um grito, eu falei: não tá bom ainda, vou dar mais outro. Dei 2. Falei: rapaz, está ficando bom o negócio. Cada um com a sua doideira, meus irmãos. E eu falei: eu vou dar o 3º. E eu gritei pela 3ª vez. Eu falei: agora acho que começou a pegar. Irmãos, e o pregador pregando, o louvor tocando, e o povo sambando na igreja. Eu falei: esse é o meu momento. E eu pulei as cadeiras e comecei a correr naquele culto. Eu estava de fato deixando alguma coisa ali. Você está comigo? E eu corri para um lado, irmãos, e correr não foi suficiente, gritar não foi suficiente. Ronald, o que você queria fazer? Eu queria voar, irmão, mas não dava. Se tivesse uma escada para ir para o céu, na hora eu ia. Você não está entendendo como é que eu estava. Eu estava feliz porque eu não ia voltar mais para casa pressionado.
Eu tinha sido liberto, irmão, e todo liberto festeja. Todo liberto celebra. Quem sabe da onde saiu tem motivos para comemorar. Você foi curado, você foi redimido, você foi alcançado. A pobreza não te alcança mais, a doença não te alcança mais. Quando o diabo manda te cobrar, manda no endereço errado, porque você não está mais aonde estava. A sua residência agora é lugares celestiais, à destra da majestade, acima do principado, acima da potestade, acima da falta, acima do luto, acima da dor, acima da saudade, acima da afronta, acima da mentira. O diabo não te alcança mais. Você já saiu desse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Acabou essa fase, irmãos. Aleluia, essa fase já acabou. E naquele dia eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já não aguento mais correr. E quando eu estava voltando, eu falei, eu vou dançar, só me resta dançar. E eu comecei a rodar. Ronald, você roda? Tem dias que sim, irmãos. Tem dias que sim, irmão. Não é todo dia que você faz isso, mas de vez em quando você tem que mostrar pro seu corpo aí, que manda nesse negócio sou eu. Mas eu não estou com vontade de dançar, mas não é pela vontade da carne, é pela verdade que está no meu espírito. Eu preciso dar uma ordem pro meu corpo aí, hoje é dia de celebrar. Mas hoje eu tive uma péssima notícia, então hoje é o dia de celebrar. Aleluia, irmãos. E eu comecei a rodar, irmãos. Eu estava nesse canto aqui da minha igreja, o aquário da bateria era ali. E eu estava com um monte de moeda no bolso. As moedas começaram a voar, bater no aquário. E os conselheiros já vieram de prontidão. Eita, segura, segura. Segura o trem-bala que está correndo aí. E eles vieram, irmãos, e foram se aglomerar ao meu redor para trazer estabilidade ao ambiente. Só que, irmãos, presta atenção. Era o meu dia. Repete assim comigo. Hoje é o meu dia. Irmãos, aquele era o meu dia. E eles vieram para fazer aquele círculo. Aqui deve ter também, né? O círculo de contenção. Veio um do lado, veio um do outro, tipo assim, né? Tentando chegar perto. E eu girando com as moedas no bolso. E eles se aproximaram de mim e começaram a apertar, né? Para tentar restringir meus movimentos. Só que, irmão, eu estava debaixo de uma unção ali. Você está comigo? Ronald, o que é que você fez? Eu abracei os dois. Quando eu abracei os dois, eu dei o outro grito, irmão. Quando eu dei o grito, caiu nós três. Eu falei, eu só saio daqui carregado hoje. Mas, irmão, eu saí daquela noite livre. Eu saí daquela noite leve. Aleluia. Eu não vou voltar para casa carregando nada que não me pertence, nem você. Não vamos, irmãos. Não vamos voltar para casa com nada que não nos pertence. É uma noite de transferências, amém, gente? Aleluia. Abre agora 1 Coríntios capítulo 12, por gentileza. Aleluia, aleluia, aleluia. As manifestações, irmãos, elas acontecem de variadas formas, de vários meios. No primeiro versículo de 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala a respeito, irmãos, dos dons espirituais. Não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês sejam aqueles pegos por doutrinas de engano. Eu não quero que vocês sejam aqueles que não sabem o porquê o Espírito se move. No versículo 4 ele vai dizer assim, ora, os dons são diversos, mas é o Espírito o mesmo quem opera. Os dons são diferentes, mas há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Presta atenção aqui comigo, irmãos, há uma diversidade no serviço. Cada reunião tem um propósito específico, cada culto tem uma finalidade. Se você pegar o mesmo grupo de garçons e colocar eles num casamento na beira da praia, eles vão servir? Vão ser excelentes? Vão, mas vai ser um serviço diferente de garçons e uma formatura do Rema. Concorda comigo? A função qual que é? Servir. Garçom serve em qualquer lugar, seja num buffet, mas por exemplo, num casamento, o garçom não vai na sua mesa perguntar o que você quer comer, sim ou não? No casamento, o garçom só chega lá e bota o pratinho de salgadinho. Ô glória. Daqui a pouco o pratinho de salgadinho acaba, você já fica, ops.
Está vazia aqui. Daqui a pouco ele vai lá, irmãos, e vai colocar outra coisa. É diferente do serviço de um garçom num restaurante. No restaurante ele não bota lá o que ele quer, ele tem que perguntar a você. Então o que Paulo está dizendo aqui? Há também diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Ele tá nos alertando. Há várias formas de você se mover e das operações do Espírito Santo acontecerem na sua vida. E não é porque uma coisa é diferente do que você está acostumado que não é Deus. O fundamento, irmãos, de tudo que Paulo fala aqui o Espírito tem que ser o mesmo. O propósito tem que ser glorificar Jesus. As manifestações, elas não existem para enaltecer o pregador. Elas não existem para enaltecer o nosso caráter. Eita glória, olha como flui. É a unção, irmão. Quando a unção está operando, tudo é abundante. Oh glória. Irmãos, o Espírito Santo se move com uma única finalidade: resolver a questão e glorificar quem? A Jesus. Não é glorificar o pregador, não é glorificar o profeta, não é glorificar o ministro. Se está acontecendo alguma manifestação que quando acaba tem um nome acima do nome de Jesus, tem alguma coisa errada. Se as operações acontecem e no final da noite a gente não está amando mais a Jesus, tem alguma coisa errada. O Espírito se move para dar testemunho da verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade, irmão. E Jesus amou o mundo de tal maneira. Então é para ajudar as pessoas, é para alcançar as pessoas. Não é para minha promoção, não é para sua promoção, amém? Não dá para tirar onda com uma coisa que não é nossa. E a unção não é nossa, a unção é dele, amém, irmãos? Os dons não são nossos, os dons são dele, amém, irmãos? Ah, mas é porque eu tenho o dom de profetizar. Não, irmãos, o dom de profetizar é um dom do Espírito Santo, que habita em você. Mas o dom não é seu, você não é dono de nada. Aleluia. Quem é bom é ele, amém, irmãos? Quem é santo, perfeito, magnífico, digno de honra, glória, louvor, majestade, é o nosso Pai. Aleluia. De maneira que a gente precisa compreender, irmãos, há serviços diferentes. Tem gente que vai chegar para você com uma palavra de Deus extremamente poderosa e vai dizer assim: rapaz, eu quero te entregar um negócio. Aí você vai chegar perto da pessoa, ela vai dizer: ó, Deus mandou te falar isso, isso e isso, baixinho no teu ouvido. Diz, rapaz, que negócio poderoso. Vai ter o outro que vai dizer assim: irmãos, e não fala mais nada, só fala irmãos, e tu fica assim: tenho algo para ti, filho amado. E tu tá, meu Deus, o que tá rolando aqui? Não, Deus mandou te entregar um mistério. Tem uma palavra para você. Só que, irmão, ele entrega aquela palavra que daqui, lá do outro lado do viaduto, o povo recebe junto contigo. Esses dias eu estava em casa e a minha prima foi se despedir de mim. E na hora que ela foi dar tchau, irmão, ela entrou no mistério, no quintal da minha casa. E ela começou a bater o pé tão forte que eu pensei: meu Deus, todos os vizinhos estão ouvindo isso aqui. E ela começou a orar em línguas numa altura, irmão, que eu que sou crente, convertido. E eu tenho vergonha de Deus não, mas eu fiquei: meu Deus, o que meus vizinhos estão pensando? E ela, no meio do meu quintal, irmãos. E eu ia para a rua, eu estava com um compromisso na rua. E ela orando em línguas, daqui a pouco ela começou a interpretar. E começou a falar, mas ainda muito alto, amém? Deus vai te levar nas nações. E eu, oh glória, um olho aberto e um fechado, amém? Porque eu estava recebendo, mas estava com receio do ambiente. E ela disse: Deus vai te botar naquele grande pássaro de ferro. Eu falei: meu Deus, é forte, só para quem sabe o que é pássaro de ferro aí. É um avião, irmão, aleluia. Ronald, por que ela não falou avião? Eu não sei, gente. Não sei porque que ela não falou avião. Ela falou: Deus vai te botar no grande pássaro de ferro. Eu falei: meu Deus, é forte. Eu vou viajar de avião. Por que eu estou te contando essa experiência, irmãos? Porque há diversidade no serviço. É tão Deus como uma pessoa que fala calminho, sem bater o pé no chão,
Você está comigo? É tão Deus sem ser alguém que roda antes de falar. Está tudo bem, gente? Vocês estão comigo? O Espírito é o mesmo. Aí o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: e há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Então o que é que a gente precisa aprender? O mover do Espírito não é baseado naquilo que eu estou vendo. O mover do Espírito é baseado no Espírito, irmãos. Porque o que é exterior é humano, é natural. A água passa por um cano, mas tem um cano ali, gente. Alô? A depender do cano, muda o gosto da água, sim ou não? Sim. Entendeu? Então vai ter cano que a água vai sair mais espalhafatosa. Vai ter cano que você abre a bica, irmão, cai uma gotinha, cai outra gotinha. Tem aqueles canos que parece que, meu Deus do céu, sai tudo de uma vez. E tá tudo bem, irmãos. É Deus do mesmo jeito. A gente só não pode limitar aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, porque a gente acha aquilo diferente. É chegado um tempo na nossa vida, na minha vida e na sua também, onde você vai começar a ver mais coisa diferente, amém, irmãos? Você está pronto para isso? Sabe, irmãos, eu creio num tempo onde o nosso conhecimento o nosso conhecimento ele vai chegar a nos conduzir para esse lugar, onde a gente vai experimentar de coisas inéditas, irmãos. Eu estou com essa palavra desde o começo do ano, sabe? Coisa que eu nunca vi, ninguém nunca viu. Vai ser a primeira vez. Rapaz, mas eu nunca vi esse tipo de cura, mas vai ver. Esse tipo de manifestação eu nunca vi, vai ver, irmãos. Esse tipo aqui de milagre eu nunca vi, mas pode ser o próximo a te alcançar, a me alcançar. Sabe, e enquanto eu estava em casa, irmãos, orando por essa noite, o Espírito Santo falou no meu coração, porque eu estava me perguntando: Senhor, eu me lembro de coisas no passado, da minha época do Rema, coisas que eu escutava, aquelas histórias que a gente ouve de coisas que Deus fez, preciosas. A gente fica se perguntando: por que eu não estou vendo essas coisas hoje? Mas alguém além de mim já se perguntou isso? Senhor, mas na minha época era cada testemunho, eram umas coisas que era digna de estar na Bíblia. E hoje eu olho assim, tem um testemunhozinho aqui, uma coisinha acolá. E o Espírito Santo falou no meu coração: presta atenção, Ronald, tudo o que eu já fiz no passado, eu posso fazer de novo, aqui e agora. Para Deus não existe esse negócio de que Ele fez coisa grande lá atrás. Ele é o mesmo, gente. O Espírito é o mesmo. Deixa eu refrescar a sua memória. Lá no Gênesis, no capítulo 1, diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Ele estava ali, irmãos, mas estava agindo, não na plenitude, tinha que ter uma palavra liberada. Você conhece já. Estava ali, terra sem forma, vazia, mas o Espírito estava presente. Sempre que o Espírito está presente, isso quer dizer que nós estamos a uma palavra de algo mudar. O Espírito só se move por meio da palavra, irmãos. A terra deformada, um caos, sem forma, vazia, mas o Espírito estava presente. Se Ele está presente, Ele é a garantia. Ele é a garantia de que não vai permanecer sem forma, não vai permanecer vazio, não vai permanecer um caos. Eu estou falando de você agora. Não importa a área da sua vida que possa estar deformada, se o Espírito habita em você, hoje é a noite de luz ser lançada nos cantos mais escuros da sua alma, nas áreas mais distantes do seu coração, e de uma vez por todas você vai entender o poder de um haja luz de Deus. Irmãos, nada vai ficar como estava. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala para mim assim: todas as coisas estão a ponto de mudar. Aleluia, irmãos. É uma palavra só. É uma palavra só que você precisa. É uma palavra só que eu preciso, irmãos. E nunca mais a ansiedade te ataca. Uma palavra, irmãos, e nunca mais o sintoma chega perto de você. É uma palavra, irmãos. Eu sei que Deus é Deus de processos, mas Ele também é Deus de repente. Deus é Deus que constrói coisas no nosso coração, mas também é um Deus, irmãos, que do dia para a noite tudo muda. Tem coisas que Deus está construindo, mas vai chegar um dia aonde a construção acaba. Ele vai dizer: pronto, corta o laço. Sabe quando a gente inaugura uma obra
E tem aquele ato simbólico de cortar o laço para inaugurar algo que estava sendo feito. Irmãos, um dia a construção acaba. Um dia você corta esse laço espiritual e entra nesse lugar preparado por Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que precede as mudanças de Deus. Sempre que tem algo para acontecer, o Espírito Santo já está lá. Ele está ali aguardando, com expectativa. Sabe, eu falei isso para os alunos do Rema. A gente está no momento da igreja que a gente vai orar, vai fazer alguma coisa. Aí vamos lá, irmão, ora todo mundo em outras línguas. A gente começa. Começa todo mundo a orar em línguas. Está tudo certo. Só que a gente tem a impressão de que a gente está esquentando o Espírito Santo. Não, irmão, ele já está pronto. Quem está se esquentando é você. Quem está se sintonizando é você. Mas lembra de rádio? Quantos lembram do aparelho de rádio? Só os antigos agora. Irmãos, o rádio estava lá. Rádio não sei o que, rádio não sei o que. Está lá na sintonia. Aí você ia girando para poder encontrar a rádio que você queria ouvir, correto? A música não começava a tocar quando você chegava na rádio. Cheguei na 93, aí o músico, ih rapaz, vai gente, 1, 2, 3, tal. Aí o músico começava, porque alguém sintonizou. Não, irmãos, a música já estava tocando, a frequência já estava rolando. Você que entra, você que se conecta. Irmãos, o Espírito Santo já está pronto. Rapaz, surgiu uma necessidade, tem que orar por alguém aqui. Eu vou orar em línguas agora rapidinho. Calma aí, endemoniado. Eu vou me preparar aqui, eu vou orar um pouquinho para dar... Não, irmãos. Sai em nome de Jesus. O Espírito está pronto, irmãos. Pronto a se mover, pronto a se manifestar. Aleluia. Sabe como que é a sensação que eu tenho a respeito de como ele se interessa na hora de eu mover? Eu vou te dar um exemplo um pouco engraçado, mas você vai entender. Quem aqui tem cachorro em casa? Levanta a mão para mim. Já teve cachorro? Aleluia. Irmãos, como é que o seu cachorro fica quando você fala essa palavra para ele? Passear. Você chega para ele e fala, filhinho, passear. Irmãos, é a palavra mágica. Nada mais interessa esse cachorro. Nada mais abala este cão. Tem cachorro que quando escuta isso, ele mesmo pega a coleira e volta para você. Irmãos, se você abrir o portão descuidado, ele arrasa e leva você junto. Tamanha é a vontade dele de sair do ambiente onde está e provar algo novo que está lá fora. Tamanha é a sua expectativa de ver o que está do outro lado daquele lugar que o segura. Irmãos, você não é a prisão do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. E Deus tem que ter liberdade no seu próprio templo. Deus tem que poder se mover no seu próprio templo, irmãos. Deus tem que poder mandar no seu próprio templo. Aleluia. Tem gente que anda carregando Deus como se Deus fosse um prisioneiro. O Espírito Santo quer se mover. Hoje não, vem para cá. Ah não, porque eu tenho vergonha. Irmãos, a gente tinha que ter vergonha de deixar as almas irem para o inferno. A gente tinha que ter vergonha de ver os enfermos e não orar por eles. Irmão, seu trabalho é orar, não é curar não. Quem cura é Deus. Mas Deus cura se alguém botar a mão. Ei, cadê? Vamos lá, gente. A gente tem que orar, a gente tem que sair do lugar. A gente tem que se mover. Aleluia. Tudo que Deus já fez no passado, Ele pode fazer aqui. Ele pode fazer agora, essa noite, irmãos. Amanhã no seu trabalho, amanhã, irmãos, aonde você estiver. As manifestações do Espírito Santo, as três categorias, os 9 dons. Dons de poder, dons vocais, dons de revelação. Irmãos, o que é isso tudo no final, Ronald? Formas de Deus amar as pessoas. Dons de curar é sobre você tirar algo que não deveria estar naquela pessoa. Dons de revelação para você informar aquela pessoa sobre alguma coisa que ela não conhece. Mas o resultado no final, irmãos, é o amor.
1 Coríntios 12 fala dos dons, 1 Coríntios 13 fala do amor. Aí o povo pensa, eu sou do amor. Eu sou dos dons. Não, irmãos, é tudo junto. Quanto sabe que é uma carta só? Ô glória. O apóstolo Paulo vai dizer que o melhor caminho, agora vou vos apresentar o melhor caminho. O amor, irmãos, é o melhor caminho. Porque quando você compreende esse amor, você não vai se negar a amar alguém fluindo nos dons. Porque é para isso que essas manifestações existem, irmãos. É para isso que existe o dom da fé, a operação de milagres. É para isso que existe discernimento de espíritos. É para remover pessoas do engano. É para dar clareza segundo o plano de Deus para ela, irmãos. É para mostrar para ela, Deus se preocupa tanto com você, que me mostrou coisas que estavam para acontecer na sua vida. Para te preparar. É para isso que existe palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. É para isso que existe profecia, para edificar as pessoas, para consolar os filhos, para exortar o povo de Deus, irmãos. Ronald, mas voltando, por que é que você falou que tem gente que... Gente não, nós estamos vivendo um tempo onde vemos alguma coisa e nem sempre provamos do resultado disso, porque tem uma diferença entre potência e poder, irmãos. Tem uma diferença entre potência e poder. O que é uma potência? Fulano de tal é uma potência. Já ouviu essa frase? Rapaz, você é uma bênção, você é uma potência. Eu posso dar vários significados para essa palavra, mas se a gente for pela linha da filosofia, potência é aquilo que tem poder para ser um dia. Por exemplo, uma semente é uma árvore em potência. Sim ou não, irmãos? Uma semente de manga, um caroço de manga, é o quê? É uma mangueira no futuro. Então ela é uma potência hoje. A mangueira, irmãos, dando manga é o poder. E tem crente carregando Deus como uma potência dentro de si. O Espírito Santo é poderoso, ele pode curar, transformar, libertar. Mas, irmãos, como potência, é como uma semente fora da terra. Tem potencial de ser, mas só será se transformar a potência em ato. Plante a semente, agora dê tempo à semente, ela vai frutificar. E você vai poder colher daquilo ali um dia. Isso aqui é o poder, irmãos. A Bíblia diz que Jesus não foi ungido com potência. Atos 10:38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas Pedro está dizendo que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Deus não ungiu Jesus com um potencial para ser, não, ele era o poder real, irmãos. E você não carrega o potencial de Deus, você carrega o poder real dentro de você. Aleluia. Você carrega o poder real, irmãos. Só que tem uma coisa que transforma a potência em poder, se chama fé. Você tem que crer nos dons, irmãos. Você tem que crer nas manifestações. Senão é só teoria. Eu estou com a vontade de orar por alguém. Vai e ora, meu filho. Estou com vontade de falar uma coisa para ciclano. Vai e fala. E se não for de Deus? Aí você vai aprender que aquela voz então não era ele. Alô? Mas como é que você aprendeu a andar? Engateando. Não ficou de pé e não caiu algumas vezes? Faz parte do processo, irmão. Eu me lembro quando o pessoal falava isso para mim. Fica tranquilo que você vai errar. Eu falava, eu mesmo não, nunca vou errar. Só quero acertar, irmãos, faz parte do processo. Quem nunca recebeu uma profecia de um emocionado? Quem nunca foi o próprio emocionado? Deus está mandando te dar uma palavra. A palavra é com cré. Amém, irmãozinho. Deus é bom. Vai ler o livro do irmão Reagan. Vai. Já fez o rema não? Então vou pagar a tua matrícula. Faz parte do processo, irmãos. Mas a gente precisa crer nos dons. A mulher do fluxo de sangue estava na casa dela, passando aquela circunstância toda. Presta atenção, Jesus ele estava lá, o próprio poder de Deus, o Espírito Santo sobre ele. E Jesus operava o poder. Jesus botava a mão e curava as pessoas, não é assim? Em cenários mais difíceis, Jesus colocava a mão, em outros ele só dava uma ordem. Tudo bem.
Jesus operava esse potencial, transformava em poder. A mulher do fluxo de sangue, ela chega até Jesus, irmãos, e ela transforma. Ela chega até a fonte do poder, na potência, e diz assim: eu vou receber, me dá que é meu. Aí Jesus fica: mas saiu poder de mim, eu não sei nem quem foi. Irmão, Jesus não saiu de casa aquele dia pensando: nossa, quem me tocar vai ser curado. Não foi ele que ativou a paradinha, gente. Não foi ele que determinou o momento da cura daquela mulher. Ela extraiu. Ela reconheceu a fonte. Ela disse: se eu tocar, eu sou curada. Ela extraiu. Pela fé, irmãos. Você precisa se mover nos dons pela fé, crendo que é Deus te conduzindo. Você não vai ser possuído para se mover nos dons, não, irmãos. Rapaz, eu senti um negócio. Aleluia, 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 aleluia. É um tempo de ousadia sobre você, amém? É um tempo de ousadia sobre nós como igreja. Sabe, eu creio de fato, irmão, de todo o meu coração, que Deus vai usar esse tempo aqui para nos preparar para alguma coisa maior que está vindo. Sabe, esse tempo maior que está vindo, irmãos, é um tempo de demonstrações. É tempo, irmãos, de demonstrar o Espírito. É tempo de demonstrar o Espírito. Como o apóstolo Paulo chegava a falar nas suas cartas: olha só, eu não estive no meio de vocês por meio de uma palavra de sabedoria humana. Eu não instruí vocês debaixo de uma retórica muito boa, mas eu estive aí em demonstrações do Espírito e do poder. Tem um tempo aonde Deus de fato carrega você, mas tudo que é carregado tem uma finalidade. Você carrega um telefone para usar, você abastece um carro para rodar com ele, irmãos. É tempo da ação. Você está comigo? Acabou, irmão. O tempo de preparação não é eterno, não. Ronald, tempo de preparação não é tempo perdido, mas não é 100 anos de preparação, não, gente. Vai se preparar até quando? Eu estou me preparando, que Deus tem um chamado poderoso. É tempo de começar. Você nunca vai se tornar o que não é. Você nunca vai se tornar o que você não já é, irmão. Você já é o que você... A semente já é a mangueira. Alô, se liga. Já é, irmão. A fé já é. Você já é, irmão. Não, porque uma hora você... Não. Uma hora talvez alguém reconheça, mas você já é. Uma hora talvez te chamem assim, mas você já é. Uma hora talvez alguém chegue para você e me pergunte: nossa, como é que é? Flui dessa forma? Como é se mover desse jeito? Mas você já é. Deus não vai te escolher quando você se habilitar, não. Você já foi escolhido, irmãos. E a habilitação é a nossa responsabilidade, mas a convocação já foi feita. E nós estamos entrando no tempo da ação, gente. Eu me lembro que durante muitos anos eu fiz parte do teatro, do grupo de teatro da minha igreja. E às vezes a gente estava ensaiando e a minha líder falava: olha só, vocês têm que ensaiar como se fosse para valer. Porque do jeito que você faz no ensaio, você vai fazer quando de fato começar a cena. Eu ficava, conversa de líder. Eu faço como eu quiser no ensaio. Porque na hora da ação tem adrenalina. E eu pensava assim: na hora da adrenalina eu vou dar o meu jeito. E eu vou lembrar de tudo. Só que, irmãos, eu fui nessa até um dia que eu esqueci de tudo. Porque no tempo de preparação eu não entreguei o meu melhor. Então, de fato, se você entregou o seu melhor, fica pronto. Porque o tempo de preparação prepara para esse momento que vocês estão entrando como igreja. É um tempo de demonstrações do Espírito, irmãos. Não é tempo de medo, não é tempo de receio. Não é tempo de falar: rapaz, não tem ninguém aqui, não tem nenhum líder para orar por você. E é porque é você mesmo que vai resolver a paradinha. Eita, mas o pastor não chegou ainda. Irmão, nem vai chegar, é você. Quando ele chegar, você só vai dar o testemunho. Ó, pastor, entrou aqui assim, ó como é que tá. Eu orei, Deus é fiel.
Aleluia, irmãos. A gente está entrando em um tempo como igreja na terra, que Deus está de fato procurando os corajosos. Procurando os corajosos, irmãos, porque só vai viver algumas experiências quem tiver fé. Só vai se mover em alguns níveis quem tiver fé, irmão. Porque é que na maioria das vezes a gente só olha e fica esperando alguém aparecer? Porque está faltando ousadia. Está faltando você crer que você não carrega a potência, você carrega o poder. Você não carrega aquilo que pode vir a ser, você carrega aquilo que já é, irmãos. O Espírito Santo é a fonte do poder de Deus. Ele estava lá no Éden quando tudo foi criado. Ele estava lá quando a terra estava sem forma e vazia. Ele estava lá quando Moisés disse: Senhor, nós temos mar na frente e exército atrás. E Deus disse: Moisés, é para frente que se anda. Diga ao povo que marche. E aquele mar é aberto no meio. Você acha que quem que abriu aquilo lá, irmão? Foi o Espírito Santo. Quem que você acha que esfarelou as muralhas de Jericó, enquanto o povo dava a volta naquela cidade? Irmãos, eu amo essa passagem, velho. Ai, meu Deus, eu não canso de falar disso. Eu fico imaginando o povo de Jericó lá em cima. Ah, lá vem o povo de Israel. O que eles estão fazendo? Estão rodando aqui. Não tacaram nenhuma flecha, não tacaram nenhuma pedra, não, deram uma volta completa e voltaram para o arraial. Um povo estranho. No outro dia, vem o povo de... E lá vem Israel. Prepara os arqueiros, prepara tudo. Como é que eles estão? Estão armados? Estão. Mas também estão com os instrumentos. Aí o povo vem. O que eles estão fazendo? Estão rodeando a gente de novo. Devem estar procurando alguma brecha na muralha. Mas na nossa muralha não tem brecha. Quarto dia, roda. Quinto dia, roda. Sexto... Irmão, vai rodando, rodando. Chega o dia que Deus fala: hoje vocês vão rodar. Quando acabar o giro, vocês vão gritar. Ó, irmão, você já viu grito derrubar alguma coisa, irmão? Eles obedecem porque o resultado não está no que você está fazendo. O resultado está na palavra que te foi mandada fazer. Se você obedece à palavra, irmãos, a força do Espírito está sobre a palavra. O Espírito opera na palavra. E quando você obedece à palavra, Deus diz: ei, Espírito Santo, sai da frente todo mundo. Começa agora a estralar as fundações da muralha. E o povo começa a gritar. E o povo de Jericó não entende o que está acontecendo. Como que eles só rodaram? Isso aqui está caindo. Não foi um giro natural, irmãos. Quando Deus fala com você, obedeça ao Espírito. A sua ação é o ato de transformar potência em poder. É quando você age, irmãos. É quando você coloca a mão. É quando você declara. É quando você abre a boca. Que Deus diz: com esse eu posso contar. Com esse eu posso contar. Aleluia. Aleluia. Aí, irmãos, daqui a pouco aquelas muralhas estão caindo. E o povo pensando: rapaz, como assim? Nós fomos derrotados por um povo que não levantou uma arma sequer para nós. Irmãos, a nossa arma hoje é obedecer. Sua arma é obedecer a palavra, irmãos. Tem uma ação para ser desenvolvida por você nesse tempo. Tem um passo de fé para ser dado, irmãos. Aleluia, aleluia. Não procura lógica nas coisas que Deus está fazendo, amém? Por que são 7 mergulhos e não 6? Por que é nesse rio e não no outro? Só faz, irmão. Só mergulha. Só nada. Aleluia. Rapaz, por que é que desse rio aqui, não, no outro ela está bem melhor? Não, não é como a gente quer, como nos foi orientado pelo Espírito. Tem uma orientação profética sobre nós nessa noite. Para você se desarmar de alguns preconceitos. De tudo que você já viu Deus fazer na sua igreja, irmão. De tudo que você já viu Deus fazer através de você.
Mas esse é o tempo onde eu creio que vocês vão entrar em uma estação de uma mudança de marcha. Aleluia, aleluia. Dentro desse aspecto de demonstrações do Espírito. Aí eu quero te alertar, amém? Não ache estranho. Ué, eu cheguei aqui no culto, 8 horas, está todo mundo de pé já. Apelo, o culto já está acabando. Ué, parece que o pastor inverteu a ordem. Não, irmão, não é inversão de ordem não, é a ordem certa. Tem uma ordem do Espírito, irmãos. E vai ter culto que não vai ter palavra. Ah, professor, pelo amor de Deus, que heresia, irmãos. Às vezes Deus quer amar alguém. E para amar essa pessoa, às vezes Deus vai parar o culto todo. Igual parou a aula de manifestação lá, para a irmã ficar rindo. Onde mais Deus faz isso, Ele deixa 99 esperando. Alcançar uma, irmãos. Alcançar uma às vezes. Às vezes você está assim, rapaz, mas hoje eu vi que eu quero aquela palavra. Aí vai chegar aqui e vai estar só o povo correndo, dançando. Aí o que você faz? Aí você entra na parada. Porque não somos nós que definimos como o culto vai ser. O culto é dele, irmãos. Eu preparei uma ministração mais bonitinha do que essa. Mas com cara de professor do Rema. Está aqui arrumada, se você quiser eu te mando. Mas eu não posso subir nesse lugar, irmãos, com a intenção de surpreender você no natural. Com a intenção de você ver como eu sou capaz de dar uma boa aula. Não, sabe qual que é o meu desejo? Que você se envolva nas águas essa noite. Que você mergulhe o mais profundo que você já mergulhou até hoje. Que você vá para áreas em Deus, onde você se perca de você, onde você esqueça o seu nome, mas não esqueça o nome daquele que te resgatou. Quando alguém te perguntar como é que você chama, você vai dizer, rapaz, eu não me lembro como eu me chamo, mas Jesus você conhece. Ei, irmãos, é um tempo da gente descentralizar a visão acerca de nós, do eu, do pra mim, do eu posso, eu tenho, eu conquisto, eu venço, eu sou vitorioso. Ei, tá na hora de você, como um canal, começar a liberar alguma coisa. Eu sei, irmãos, que a água que passa pelo cano limpa o cano, mas o cano não é o lugar onde a água se acumula, é o lugar onde a água passa. Deus tem derramado coisas que estão passando sobre você, e isso precisa aumentar a intensidade. Você pode se colocar de pé? Nós vamos ter a oportunidade, irmãos, de em meio à nossa celebração, em meio à nossa comemoração essa noite, eu vou usar uma expressão que quem já veio de outras denominações pentecostais mais tradicionais vai reconhecer muito bem. Me entenda bem, irmãos, mas hoje é uma noite de você dar lugar. O que significa dar lugar? Não atrapalhe o Espírito Santo. É isso que essa expressão significa. O que quer dizer dar lugar? Dar lugar é você falar, por favor, Espírito, a prioridade é sua. O que o Senhor quer fazer agora? Irmãos, o que é que o Espírito Santo pode fazer nesses minutos que nós temos? Eu não sei, eu não sou o dono dele, amém, irmãos? Eu estou no mesmo barco que você, mas tem uma unção sobre nós aqui. Nós vamos cantar uma canção e Ele vai fazer como Ele quiser. Nós não viemos encenar um grande espetáculo, nós não viemos para uma grande apresentação dos homens, não. Essa é uma noite do Espírito, para o Espírito e pelo Espírito. Então você fica bem atento aí, irmão, porque alguma coisa vai começar a acontecer com você aí onde você está. Ronald, mas você não vai descer e orar por mim? Irmãos, a mão de Deus é maior do que a minha. A mão do Espírito é maior do que a minha. Ele está sobre a igreja dele nessa noite. Então levanta as suas mãos, começa a orar, sintoniza nessa frequência, porque tem algo de Deus para chegar em você hoje. Você que está ouvindo o som da minha voz, você só sai o mesmo daqui hoje se você quiser. Mas se você fizer uma aliança com Deus, Pai, eu não vou embora desse lugar sem a minha porção. Irmãos, pega o que é seu essa noite. Pega o que é seu essa noite.
Enquanto nós adoramos, Ele se manifesta. Ele se manifesta. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.